comentando sobre dividendos, né? É basicamente o que se resume a nossa estratégia, comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos, né? É uma estratégia que dificilmente dá errado, mas que precisa ter muita paciência, porque ela demora a se concretizar, né? Você começar a ver resultados, mas assim que você começa a ver resultados, o negócio é exponencial, né? Assim funciona o juro composto, né? Então, a única variável que é exponencial é o N, que é o tempo. Então não tem jeito, precisa ter paciência e ter o hábito de reinvestir, né? Obviamente sempre em boas empresas que consigam remunerar aí bem os seus acionistas, né? Tempo, né? O tempo, exatamente. Eu comecei minha carreira em 2012 para 2013, comecei como estagiário numa corretora, depois sempre na área de análise, né? De equity research. Acabei depois enveredando para essa área mesmo e tirei o CNPI desde então. Sou analista aí também e já tive que olhar outras coisas que não pagam dividendos e posso atestar por experiência própria que prefiro essa estratégia, viu, Hugo? Dá um exemplo pra gente aí do que você olhou que não pagava dividendos, que é hoje o norte da filosofia de investimento. Cara, você quando trabalha em área de research de corretora pequena, corretora média, não tem essa segmentação. O analista tem que meio olhar um pouco de tudo, né? Então a gente praticamente acompanhava blue chips, enfim, não tinha muita segmentação, eram em 2 ou 3 analistas na época, e a gente tinha que cobrir um pouquinho de tudo, e, cara, eu tinha que olhar varejo, e numa época em que, assim, não ter Magazine Luiza na carteira recomendada da corretora era um sacrilégio. Você era cobrada pelos clientes, pela diretoria da corretora, enfim, por que todo mundo ganha dinheiro com Magazine Luiza, tem que ter, tal, então existe essa pressão sempre, às vezes, que parte do próprio mercado, né? Se você quer fugir do mainstream, Mas se você quer fugir da manada. Ali você já olhava e falava, cara, varejo não é Já olhava, era obrigada a olhar por ser analista da corretora, mas, cara, jamais teria para minha carteira, né? E isso me incomodava muito, pelo fato de eu ter um grande exemplo, eu saber o que dá certo, eu não poder fazer para mim, porque, né, o analista tem que seguir algumas regras de compliance. E aí, em 2019, eu tomei a decisão de deixar de atuar como analista, ainda tenho o CNPI, mas é meramente um título. Hoje eu não atuo, né, como analista para ninguém, a não ser para mim mesma. Então, eu abdiquei dessa profissão que, assim, me deu tudo que eu tenho hoje, né, porque o hábito de analisar empresas e de gastar sola de sapato, ele é extremamente importante, né. É um grande diferencial, né? Não, é um grande diferencial, né? E a gente sabe que o que mais tem aí é analista de Faria Lima que nunca foi visitar a empresa, né? Ô, Hugo, e nesse sentido tem muita gente... Uma boa colocação. Tem muita gente mandando perguntas aqui já, né, pra Luiz, e tem até algo parecido com o que a gente aprende no jornalismo, que é o tal do sujar o sapato, né? Tem muitos jornalistas que faz matéria e não tem o hábito de ir até o lugar. É mais ou menos uma analogia do que você falou aqui, Luiz. O pessoal perguntando, com seus anos de experiência, qual é o primeiro fator que você procura olhar em uma empresa, para além dos dividendos, que você já deixou claro aqui, quem te acompanha há mais tempo sabe, que é premissa no seu racional de investimento. Para além dos dividendos, o que você costuma olhar quando você vai analisar uma companhia? Legal. Bom, a gente costuma acompanhar alguns poucos setores, né? Então são geralmente utilities, então energia, saneamento, telecom, porque são setores que inerentemente têm boas margens, conseguem gerar bom fluxo de caixa, consequentemente bons dividendos. Mas além disso, eu acho que é muito importante ter uma diligência bastante aprofundada sobre quem é a gestão, quem são os sócios, né? Porque a gente e estamos tendo exemplos recentes muito tristes. Pertencer a uma categoria de, enfim, novo mercado não garante que você esteja investindo em uma empresa no mais alto nível de governança corporativa. Tem vários exemplos aí de má condução do negócio, mesmo dentro do novo mercado. Mesmo dentro do novo mercado. Inclusive os casos recentes, gravíssimos, americanas. E vieram de empresas, inclusive do Easy, né? De sustentabilidade. Então, assim, teoricamente são empresas que se destacam nesse sentido de governança corporativa, né? Então, eu acho que conhecer as pessoas que estão por trás do negócio, e isso, obviamente, você precisa saber quem está por trás do negócio. Então, a primeira regra da gente é evitar, por exemplo, corporations ou falsas corporations.
A Americana é uma falsa corporation. Sim. Na verdade, ela tem um dono, porque 38% de posição, você elege praticamente o conselho que você quiser, é o conselho que vai tomar as É um decisões. nome bonito, acionista referência, Exatamente, o acionista de referência. Então, a gente gosta de empresas com controle definido. né? Uhum. Porque eu sei de quem eu vou cobrar a conta se alguma coisa der errada. Eu sei quem eu estou capitalizando caso a empresa necessite. Então, você consegue construir um relacionamento. Então, é um business de você construir relacionamento com os gestores e com os controladores também da empresa, né? E meu pai fez isso muito bem, foi operador de mercado. Então, é bastante conhecido e busca conhecer sempre novas pessoas, enfim. E se emaranhar mesmo, conhecer gente de não só da alta gestão, mas outros níveis abaixo também, porque às vezes é quando você está na fábrica, você está sentado lá no refeitório, pô, você conhece o nível de gerência, por exemplo, o cara às vezes te confidencia alguma coisa normal, coisas de dia a dia da Aí empresa. você começa a puxar o novelo e vai descobrindo você outras começa a coisas. puxar outras coisas. Então a gente gosta muito de analisar, por exemplo, quanto tempo em média os colaboradores têm de casa, sabe? Coisas assim para você tentar mensurar qualitativamente né? coisas que não estão no balanço. Qual é realmente o clima de trabalhar aqui? Então, eu sempre uso isso como exemplo. A Klabin é uma que a gente visitava sempre, continuo visitando, sou conselheira fiscal lá hoje. Mas é um relacionamento de anos, desde a década de 80, que só se fortalece, graças a Deus. E, cara, você chega na fábrica, você consegue almoçar no chão da fábrica, sabe? Assim, uma limpeza, você vê o zelo dos colaboradores, falam assim, enche a boca pra falar da empresa. Pô, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu trabalho aqui há 8 anos. Você sabe que ele vai dar o sangue ali pra fazer a performance da companhia acontecer. Exatamente. Então, é uma companhia que investe muito na educação, né, dos seus colaboradores. Então, eles formam bons técnicos que farão carreira lá. Então, assim, você consegue perceber quando o negócio é genuinamente bom, né? Obviamente que essa tarefa ela demanda algum tempo. E tem que demandar tempo. Afinal, assim, a nossa intenção é receber dividendos, portanto, a gente concentra em poucas e boas empresas. Para eu concentrar, eu preciso ter a confiança necessária naquele negócio, porque eu vou comprar, muito provavelmente, as mesmas empresas por anos. Então, você precisa de uma investigação bastante aprofundada nesse sentido, né? Que no final do dia, se você não entender o que a empresa faz e não souber, depois dessa investigação aprofundada, escrever em um parágrafo o que essa empresa faz,